E aí, meus amigos Eu ia falar cringe? bom dia, Railces, do Sig Lovers, que eu faço no Instagram. Railces, só que o canal não é só meu, né? Tem os Jailces aqui agora e os Leo Owen. Hoje vamos falar sobre um Scooby-Doo um pouco diferente. Um Scooby que não tem nem a Velma nem o Fred. Um Scooby-Doo até mais adulto, por assim dizer. Porque, tipo, as outras séries de Scooby-Doo sempre focaram em monstro da semana. Basicamente, o que Power Ranger faz? Apareceu um fantasma, pra ver quem que está por trás do fantasma. Tem todas aquelas Só pistas, que etc. ele tinha um plot, no caso. É como se fosse uma minissérie, com começo, meio e fim. Era pra ter o final. Era pra ter. Teve. Só que foi anos depois que é o objetivo desse vídeo que a gente vai falar agora. Pois é, né? O SBT exibia muitas séries de Scooby-Doo diferentes. Algumas esquecíveis, outras que era só uma cópia genérica do Scooby-Doo, tipo do Tubarão, Capitão Caverna. Eu gostava. Eu também gostava do Tubarão, Capitão Caverna, era muito legal. Tubarão, eu assistia, eu ficava assim com o negócio. O Tutu, o Barão, ele era carismático pra caramba. O Tutu Barão é tão cópia. O parceiro dele é o Linguiça. Linguiça, cara, que linguiça. Não tiveram nem a criatividade de pensar numa coisa diferente. Pedigree do Scooby-Doo, que era o Scooby, tinha o Scooby-Dão, que era um primo do interior do Scooby, tinha o Scooby-Loo. Tinha os pais dele. E é até meio bizarro, porque o cachorro não vive tanto. Como é que os pais ainda estão vivos? Mas se bem que o Scooby existe desde aquele tempo, ele tá vivo até hoje. Pois é, cara. Então tem aquele negócio, né? Teorias. Alguém tá em coma lá. Ninguém envelhece e tal. Até o nosso glorioso Orlando Drummond já nos deixou. Exato. E o Scooby continua aí. Agora com Briggs e outros dubladores falando de coisa diferente, Scooby-Doo, que não enfrentavam sempre só monstro da semana. Aquele filme Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, aquilo também não é monstro da semana. Tem todo um plot lá, tem toda uma história um pouco mais adulta, não é tentar descobrir mistérios, coisa não. Eu encaro esse filme, cara, como um final digno pra série original. Exatamente. Tanto que até eles estão mais velhos, estão com outras roupas. Eu gosto de pensar assim nessa cronologia. O Scooby-Doo clássico. Que é o Scooby-Doo Onde Está Você, depois... Tudinho. Aí depois vem o Scooby-Doo Os 13 Fantasmas. Tem aquele Scooby-Doo que é antes desse, faz vários crossovers com personagens da Warner. Tipo, tem aquele com Batman, o famoso meme do Bat-Leite. Ai, nossa. Não se preocupe, quando chegarmos lá serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? Eu encaro a cronologia do Scooby-Doo assim, o Scooby-Doo clássico, que todo mundo assistiu, Os 13 Fantasmas. Nesse meio intervalo dos 13 Fantasmas, tem aquelas aventuras esporádicas dele, que são os filmes que lançam de vez em quando. O filme que a gente vai falar agora e da Ilha dos Zumbis, da Ilha dos Monstros. Começo, meio e fim. Pra mim, essa é a cronologia perfeita do Scooby-Doo pra te assistir. Depois você tem aqueles reboots, tem o reboot do Scooby-Doo que é maravilhoso, que eu gosto muito. Tem uns Scooby-Doos meio estranhos. Tem um que é só o Scooby e o Salsicha, que o Salsicha é bem mais maconheiro do que ele parece nesse. Que é só o Salsicha e o Scooby. Tem um outro que forçaram que a Velma e o Salsicha são um casal. Que eu vi esse, era achei interessante, eles encaravam mistérios ainda, só que tinha começo, meio e fim. Então, tipo, era um enredo por trás de enredo. Teve um que passava muito no SBT, que era O Que Há de Novo Scooby-Doo, que eu gostava muito, que lembrava um pouco do clássico e um pouco mais atual. Eu gostava muito. Inclusive tem aquela música maravilhosa assim, Simple Plan, né? Mas é isso, então eu prefiro a minha teoria. Minha teoria não, a minha, no tempo que eu criei, que eu gosto da minha cabeça, o Scooby-Doo clássico, Os 13 Fantasmas, filmes esporádicos que lançaram, o filme que a gente vai falar agora, 13º Fantasma do Scooby-Doo. E o Ilha dos Zumbis, que é um final perfeito pra toda a obra, entendeu? Depois vocês podem assistir o reboot. Mas vamos falar depois da vinheta. Tudo começa com um enredo meio clássico do Scooby-Doo. Eles já ficando adultos. Dizem que não são adultos, mas o Fred parece ter 30 anos. Parece a toda Netflix. Esse guri tem 12 anos, beleza. Porque como alguém que não é adulto dirige um carro? Ou pior, um avião. Nesse filme, o Salsicha é piloto de avião. Mas, tipo, isso também acontece nos 13 Fantasmas de Scooby-Doo. E não explicam muito bem como que o Salsicha começa a pilotar um avião. Não tem uma explicação muito lógica pra isso. Uma coisa que eu acho meio estranha é que o nome daquele menino de camisa amarela que ficou com eles? Infame. Ele cresceu diferente dos outros personagens. Ele mudou. Ele tá mais alto, tá mais velho, já praticamente. Pois é, porque eu lembro que na série original, na série clássica, ele era um pré-adolescente. Um moleque de 11, 12 anos. Aí ele já tá com seus 20 e tal, já tá adulto. Mas os outros personagens não envelheceram. Isso é esquisito, né? Tudo começa com o Fred vendendo a máquina de mistério, porque a Velma erra quem seria o criminoso
criminoso dos fantasmas lá. Aí eles começam a perceber que não são mais tão bons quanto era antigamente. investigando mistérios. Não é uma coisa que eles deveriam estar trabalhando, porque você trabalha pra polícia, mas até lá, na gringa, a polícia não faz nada. Política social construtiva. Tipo aquele bazar de vizinhança que sempre tem nos Estados Unidos, que eles começam a vender as coisas É a deles. cultura deles, né? Junto com o racismo. Encontram lá no meio dos coisas lá uma bola de cristal que o Vincent Van Doido, Van Gogh, o Doutor Estranho do Scooby-Doo. A dublagem brasileira é como você quem pega, né? O Van Doido é muito melhor. No original, né? Acho que era uma homenagem ao Van Gogh, né? O Doido é mais legal. Uma mensagem nessa bola de cristal pro Salsicha, a Daphne e o Scooby, tentando falar com eles que o 13º fantasma que fugiu da arca foi encontrado. Porque no desenho clássico, se você não assistiu os 13 fantasmas de Scooby-Doo, tinha uma arca, marca dos demônios, onde 13 fantasmas estavam presos lá dentro. A arca é aberta e os fantasmas teriam que ser capturados. Eu lembro que eu tinha medo dessa abertura. Tem um episódio até que umas tramas mais pesadas. Não seja usa uma camisa vermelha. Ele começa a ficar meio esquizofrênico. Tipo, ele não consegue entender o que tá acontecendo. É um episódio meio pesado. Eu acho que alguém morre no episódio lá. Aí o Salsicha começa a ficar meio doido. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Interessante é porque quando começa o filme que a gente tá falando agora, mostra uma coisa que raramente mostrou no Scooby-Doo: traumas, medos. Apesar do Scooby serem personagens bem medrosos, quando ele vem a bola de cristal, eles de fato ficam assustados. Sim. Tipo, ficam com medo das lembranças de lá. Eu achei isso interessante, ligar esses pontos de que eles até então eram só crianças que eles passavam por certas situações. Voltando ao enredo do filme. E tem a explicação porque o Fred e a Velma não estavam junto com eles nesse desenho que é meio que separado da cronologia do Scooby-Doo. Pelo menos pra mim eu tava com uma expectativa enorme pra esse filme, porque pra mim ele ia ser perfeito pra explicar isso. Sim. Não é um filme ruim, ele foi bom até onde deu. O final é, em vez de explicarem as coisas certas, volta a ser a velha forma do Scooby-Doo que a gente já conhece. Sim, o filme em si, ele tem uma construção boa, tava sendo divertido, tava abordando certas coisas. Tem um cara que foi no bazar de garagem procurar alguma coisa que ele queria. De repente ele já aparece lá no... Onde é que ele no Himalaia? É, Himalaia. A gente também vê o Fred se sentindo um pouco desprestigiado, porque ele deixa de ser o chefe da turma. Meio que a Daphne assume esse posto. Um dos motivos de eu gostar muito do, Cara, a Daphne ganha destaque. do desenho original dos Três Fantasmas é porque o Salsicha e a Daphne têm esse destaque gigantesco. Sim. Porque até então, comparado a Velma e o Fred... Porque a Velma é a inteligente e o Fred é o líder. Você vê que não sei o que o Fred faz, né? Ele fala, vamos procurar pistas, eu vou com a Daphne. E às vezes vai com a Velma também. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E o Scooby e o Salsicha são só ele ficou a Daphne é o rostinho bonito do desenho. Então, o Três Fantasmas serviu muito pra isso. E o filme adaptou... A gente vê aquele outro veículo da Daphne, que é um veículo todo torturado. rica. Que eu sou rica! Tem poderes especiais que atira coisa, atira não sei o quê. Então, tipo, o filme trouxe de volta essa questão da Daphne e do Salsicha como protagonistas, né, tal. A Daphne, principalmente, porque foi genial a sacada que fizeram com ela. Enfim, o filme é bom. Eu recomendo vocês assistirem, pra quem é fã do Scooby-Doo. E que quem quer ter meio que um desfecho de quem assistiu aquela série e não teve. É um desfecho que deveria ser melhor? É, mas esse filme é bom. Por a parte da que a gente tá reclamando tanto. Só um minuto. É porque até então, os Três Fantasmas era pra estar na lista de desenhos que não tiveram final. Sim. Aí no dia que eu tava aqui com ele, eu pesquisei e eu vi, pô, tem um final. Bora assistir, bora assistir. Você assistiu? Foi bom. Não digo que é um filme ruim, porque até a metade do filme eu tava muito interessado. Mas aí mudaram. Sabe aquele Homem de Ferro 3? Quando ele encontra um mandarim que não é um mandarim? Eu tava assistindo ontem o Homem de Ferro 3. Só um comentário rápido. Comparado à fase 4 da Marvel, Eu me senti como vendo um Homem de Ferro 3. Quando eles encontram um mandarim, mas isso aqui não era um mandarim, era um cara qualquer lá. É basicamente isso que é o plot final da volta do Vincent Van Doido e o parceiro dele que descobre a arca. no começo do filme, ele vem a falecer, ele é conhecido dos demônios. A gente acha que ele morre. Isso gera até um certo furo de roteiro, pra falar a verdade. Eu, pelo menos, eu fiquei pensando, pô, será que aquilo foi real mesmo? Então o Vincent, ele chega a duvidar dos poderes dele. Chega um momento do filme que eu achava que ele tinha perdido os poderes dele. Exato. Porque ele ficou um tempão sem usar. Ele queria de alguma forma explicar pra Daphne, o Scooby e o Salsicha o que estava acontecendo e não conseguia explicar. Aí tem uma avalanche, tem um carro. Não, tipo aquele carro Cristina, o carro assassino. Isso. Que fica perseguindo eles. Bom, chega um momento que o Fred e a Velma se separam da Daphne, o Scooby e o Salsicha. Eles encontram o menino lá, porque eles queriam saber mais sobre essa arca do demônio. Porque a Velma não acreditava que isso daí era uma coisa real. Ela achava sempre que era só alguém fantasiado de alguma coisa. Aí o tal de Finfan explica as
coisas pra ele, porque ele tem uma loja que vende peças pra caçar fantasma do Himalaia. Foi conveniente ele ter isso. E a Arca dos Demônios tem um souvenir, um freezer, são vários freezerzinhos, né? E chegamos nessa parte do Himalaia lá, que eles estão enfrentando o demônio final lá, que faltou o 13º demônio. Então tinha sido capturado. Enfim, resumindo o filme, no caso, ele foi muito bom, ele foi interessante, ele deu essa evolução. A gente estava esperando o momento que o 13º demônio ia ser capturado e iam selar de novo a arca de uma vez. O que me chateou, o 13º demônio é o antepassado do Vincent Van Doide. Sim. Então eu já fiquei assim, de cabeça. Você não esperava por isso. Eu não esperava. Até que em algum momento, tipo, eles falam, porque o demônio tava carregando a arca a todo momento. Aí a Velma fala, a arca só pode ser carregada por pessoas vivas. Isso nunca foi dito em nenhum momento do desenho também. Pois é. Eu fiquei assim, beleza, só pessoas vivas. Aquela fantasia era muito grande, porque ele é um demônio enorme. E tipo, não faz muito sentido ele estar vestido, porque ele não era tão alto. Eu tenho em mim que foi decisão de última hora que aconteceu depois. Parece que eles não queriam fazer um filme pesado como era o desenho, porque o desenho foi cancelado porque ele tem uma temática mais pesada e o público meio que rejeitou isso lá nos Estados Unidos. O estadunidense não gosta de coisa boa. Tanto que o filme ele se passa a maior parte do tempo pela parte da manhã. O filme, em certos aspectos, ele não tem aquela ambientação dark, escura, que nem no desenho original. Em resumo, eles tinham tudo pra ser batido perfeito, porque o demônio final era o antepassado do Vincent Van Doide, mas acabou que ele era uma pessoa fantasiada. Como tudo no Scooby-Doo. E quem era essa pessoa? O amigo do Vincent Van Doide, que morreu no começo do filme. A gente fica decepcionado porque o desenho original é muito bom. Apesar dele não ter um final, ele é muito bom porque ele foge do enredo do que o Scooby apresenta. Não tem dois dos personagens principais e mesmo assim se mantém num ritmo bom. Eu achava que nesse filme, em algum momento, ia aparecer o Scooby-Doo. Não aparece. Ainda bem. Mas, tipo, ele é um personagem importante no desenho original. E não ser nem citado nesse filme é um pouco esquisito. Nem pelo próprio Vincent Van Doide, ele não faz nenhum momento desse Scooby-Doo. Outras questões que me chatearam no filme. Isso deveria ser um plot twist foda e tal. Na verdade, se tivesse acontecido isso no filme, tipo, porque aí o último demônio, ele nunca saiu da arca. Ele nada mais era de um anjo protetor protegendo o Vincent Van Doide todo esse tempo. Então, o 13º demônio sempre esteve na arca. Isso explica muita coisa, porque é por isso que não aconteceu, tipo, cagadas depois. E por isso que falam que é um antepassado dele, né? Eu preferia que o enredo fosse assim. O demônio final realmente estivesse fugindo, tal, tudinho. Mas como devido a ele ser um antepassado do Vincent Van Doide, ele busca a redenção. Ele consegue a redenção dele em base disso. Não ia ser um enredo ruim, sabe? Ia dar um final satisfatório. Não seria como a gente queria, mas seria melhor do que é, né? Do que esse é o amigo do Vincent. O explorador lá. Eles eram arqueólogos. Aí pra no final chegar, ele que te protegeu todo esse tempo. Eu fiquei assim, tipo, eu prefiro mil vezes que fosse o demônio real, final, no meio disso ele tivesse um arco de redenção, pronto, beleza. Eu não me importasse o amigo do Vincent Van Doide aparecesse de novo pra roubar, ou fazer alguma coisa, ou pegar poder, querer poder, e o antepassado do Vincent Van Doide protegesse. Seria mais lógico se esse amigo do Vincent tivesse feito um pacto com o demônio. Esse seria um bom final. Ele teve um pacto. Em vez de ele ter uma fantasia, ele se transformava no demônio. Exato. Isso deveria ser o final. É mesmo que ele emprestou o corpo dele como um receptáculo, como é nos animes. Basicamente isso. Então, em resumo, é uma produção de quem? Da Warner, né? A gente não é rede da Warner. Enfim, então assista esse filme por conta em risco. Não é um filme ruim. Ele é bom até um certo momento. Assim como o Homem de Ferro 3 foi bom até a metade, né? Que eu achei que fosse ser uma coisa e foi outra. Assistam. Ele dá até o momento que a gente achava que o mandarim era o mandarim, mas não era o mandarim. Então você entendeu isso? Então assistam esse último filme do Scooby-Doo pra tirar suas conclusões. Não é um filme ruim, mas também ele dá uma quebra de expectativa assim que frustra a gente. Assistam Homem de Ferro 3 porque ele é melhor que a fase 4 da Marvel. Eu gostei do Shang-Chi. Shang-Chi do Sessão da Tarde, assim, o filme é de boa. Eu gostei porque ele fez o Kamehameha. Aquele dragão, Então é isso, cara. Então assistam Scooby-Doo e os 13 Fantasmas, a animação original, e o filme do Último Fantasma. Acho que são bons pra cronologia. Tem poucos episódios, eu acho que tem 13 episódios, 22 minutos cada um. É bom. Assistam o filme também por conta de risco. Daqui, claro que vocês vão acabar assim, com uma sessão meio que agridoce. Provavelmente a gente nunca mais vai ver o Vincent Van Doide ou o Kim Fan, que são ótimos personagens, inclusive. Mas é isso. É porque o Scooby tá indo por um outro caminho meio esquisito agora, querendo mudar tudo dos personagens e fica um pouco... Pois é, né, cara? Eu achei meio desnecessário. É isso, então. Até a próxima, galera. Muito obrigado. Ou então, se vocês tiverem indicação de filmes pra gente assistir também, menos cinema francês, porque realmente não dá. A gente gosta de ver coisa esquisita, né? Até a próxima, galera. Senão o chefe vai falando, vai acabar a bateria da câmera. Tchau. Obrigado.